Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Está escrito: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Estas são palavras do Senhor. Quem fala aqui é Jesus. Vou repetir, o texto é pequeno. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Ele já falando da ida dele, da morte dele. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Senhor Deus, manifesta pela Tua palavra o Teu poder, Senhor, e que essa palavra seja semente no nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Às vezes, irmãos, a gente adquire algumas coisas, alguns bens materiais, relógio, Cada um tem pessoas que gostam de relógio, compra vários relógios. Cada um tem um bem que gosta, e adquire. E às vezes você, por mais que goste daquele bem, ele dá um defeito, enguiça, Você usa, porque você gosta, Você compra aquele relógio que você gosta muito, e você vai usando, até que um dia ele vai quebrar. Porque você usou e ele quebrou. Aí você tem que se desfazer dele. Irmãos, o triste nisso é quando a gente leva isso para os relacionamentos. Quando a gente faz dos nossos relacionamentos algo que a gente usa e desgasta ele por a gente usar os relacionamentos. Aí é triste. E é disso que Jesus está falando aqui nessa noite. Percebam, irmãos, que ele coloca a atitude de amar não como uma recomendação, não como um conselho, mas ele coloca a obrigação de amar como um mandamento. Um novo mandamento eu lhes dou, ou seja, mandamento é algo que se não fizermos estamos pecando, amém? Não é desobedecer a mandamento, não é pecado. E Jesus coloca a nossa atitude de amar como um mandamento. Ele não está dizendo que procurem amar, vocês são cristãos, afinal de contas, amem-se. Ele está dizendo, não, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Ou seja, é algo que se não fizermos, nós estamos em pecado. E ele diz mais: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Olha o que ele está dizendo aqui. A igreja, nós como igreja, nós seremos reconhecidos pelo nosso relacionamento, pela forma que a gente convive, pela forma que a gente se trata, pelo sentimento que nós temos um pelos outros. Irmãos, será que essa é a realidade da igreja hoje? Eu fico me perguntando. Eu não tenho como avaliar isso porque eu estou dentro da igreja, mas eu me pergunto, será que aqueles que estão fora da igreja, ao nos ver reunidos, eles podem perceber o quanto a gente nos ama? Será que nós podemos ser reconhecidos fora da igreja como cristãos pela nossa maneira de nos relacionarmos? Pela forma que nos tratamos? Eu fico me perguntando isso. Porque Jesus diz aqui, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vós sois os meus discípulos. Gente, que coisa maravilhosa que Jesus está colocando aqui para nós.
Ele está dizendo: olha, se vocês se amarem como eu amei a vocês, todos vão saber que vocês são meus discípulos. É assim que nós somos reconhecidos como cristãos, pelo nosso amor, pelo nosso jeito de amar, o amor que a gente manifesta pelas pessoas. É assim que nós somos reconhecidos. E a igreja é reconhecida por ter um relacionamento pautado nessa palavra e com os contornos dados por Jesus nessa palavra. Um relacionamento onde as pessoas olharem e dizer: olha como se amam. E eu já dei esse testemunho aqui, mas é muito propício dentro dessa palavra. Eu, quando era católico, eu já disse isso aqui, acho que até no culto da noite, mas está dentro dessa palavra, eu vou repetir. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu devia ter 15, 16 anos, eu trabalhava lá na igreja, no batismo, porque a igreja católica, ela batiza crianças. Então, para batizar a criança, era dado um curso de 2 horas na semana anterior e na outra semana batizava. Curso para os pais e padrinhos. E o meu pai, ele trabalhava na equipe de batismo e me levava lá para arrumar a cadeira. E eu ia lá, ajudava. E quando eu tinha acabado a minha parte, eu ia lá para a varanda e fiquei olhando. O grupo jovem estava ensaiando lá para uma festa caipira. Eles ensaiando a dança lá. E eu parei e fiquei olhando. Falei: estou à toa, vou ficar assistindo. E a forma que eles se relacionavam, a forma que eles se tratavam, o amor que existia entre eles me chamou profundamente a atenção, porque eu não sabia direito o que era aquilo, mas era algo bem diferente do que eu conhecia. Era algo bem diferente do que eu experimentava no mundo, do que eu estava acostumado a viver. Eu falei: gente, o que tem ali é tão diferente, é tão maravilhoso. Não que as pessoas, que seja um mar de rosa o relacionamento cristão, mas a gente vai ver mais à frente, o amor supera todas essas coisas e tem que ser assim, porque o amor é um mandamento. O amor não é aquilo que eu vou manifestar para quem eu quero e para quem eu desejo, mas é um mandamento, é por todos. E foi através daquele contato, foi através daquela visão que eu tive ali, que eu me interessei em entrar para o grupo jovem e nunca mais saí da presença de Deus. E essa palavra que eu estou lendo aos irmãos hoje aqui, ela se cumpriu na minha vida, porque eu olhei para eles e pela forma que eles se amavam, eu reconheci que ali era algo diferente, era algo de Deus. Irmãos, isso é tão importante na vida do cristão, que Jesus chega a dizer que não adianta a gente chegar diante do altar e entregar a oferta que for, seja a nossa vida como oferta, como sacrifício para Deus, seja a nossa oferta no sentido do nosso dízimo a Deus, da nossa oferta material a Deus, se o nosso coração não tiver esse amor, se nós não formos capazes de manifestar esse amor que Jesus está recomendando aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, está escrito: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volta e apresenta a sua oferta. Olha o que Jesus está falando. Se você tem uma oferta para apresentar a Deus, mas se seu irmão, ele não está dizendo você tem alguma coisa contra o teu irmão, não. Ele está dizendo se o seu irmão tiver alguma coisa contra você. Então não adianta você dizer para Deus: mas eu não fiz nada, minha consciência está tranquila. Mas Deus está falando: mas se ele tem alguma coisa contra você, vai lá falar com ele, vai resolver. Ainda que na sua consciência você não tenha feito nada, ainda que no seu entendimento você em momento nenhum fez nada, ainda que as reclamações, o que ele tem contra você, você considere injusto, a palavra diz: se alguém tem alguma coisa contra você, vai a ele e se reconcilia. A reconciliação não quer dizer que você é o culpado ou é o certo. A reconciliação é o ato de esclarecer para poder caminhar junto novamente. É isso que Jesus está colocando aqui.
E como é esse amor que Jesus nos manda praticar, né? Como na prática funciona esse amor? No versículo 34, Jesus diz assim: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Está a resposta do amor que Deus quer que a gente pratique, que Jesus está nos chamando. O amor que Jesus instituiu como mandamento é aquele amor igualzinho à forma que Ele amou. Então Ele está dizendo como é o amor que Ele quer que a gente manifeste, que é um mandamento, e se não fizermos é pecado. Como é? Como eu vos amei. Eu quero que vocês amem-se uns aos outros da mesma forma que eu amei vocês. Aí é um desafio muito grande. Jesus amou inimigos. Jesus amou aqueles que escarneciam dele, que bateram nele, a ponto de dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou até inimigos. Jesus amou Judas, que ia traí-lo. Jesus amou e perdoou Pedro, que negou. Jesus amou a todos. Aí é um desafio para nós, porque o amor que a gente conhece no mundo, o amor que a gente vive na nossa vida secular, é um amor que vem em retribuição a algo. Eu amo aquela pessoa porque ela tem sempre um porquê. Não é um amor gratuito, que eu amo porque eu amo e pronto, independente do que ela é, do que ela faz e de quem seja, eu amo. Não é assim o amor do mundo. O amor do mundo é aquele que eu amo porque tem sempre um porquê. O amor, ele vem sempre depois e vem sempre em retribuição. Diferente do amor que Jesus está falando para nós nessa noite. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 14 a 18. Voltar um pouquinho no texto de hoje. Capítulo 10, versículo de 14 a 18. A gente agora precisa entender como foi esse amor de Jesus. Se a gente tem que amar ao próximo da forma que Jesus amou, o que Jesus falou para nós? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. De que forma? Como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Nós vamos ver agora em João 10, 14 a 18, como foi que Jesus nos amou. Está escrito: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Aí ele começa a dizer como é o amor dele, como ele amou e como ele quer que a gente ame. Olha o que ele diz aqui: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Está aqui a forma de Jesus amar. Ele deu a vida. Então, pastor Paulo, a gente vai sair daqui agora e vai dar a vida por alguém morrer lá fora. Não necessariamente isso. Mas o dar a vida para nós encontramos um sentido na nossa vida hoje de dar a vida, é a gente dar um pouco do que nós somos e do que nós temos, como pessoa. O amar ao próximo como Deus amou, é eu tirar um pouco de mim para dar a alguém. Eu não viver uma vida só em função de mim mesmo, toda dedicada a mim mesmo, voltada para os meus interesses, para os meus objetivos, para os meus desejos, mas eu ter uma vida onde eu dou parte da minha vida ao meu irmão. Aí a gente pode medir até pelo nosso tempo. Quanto tempo da nossa vida a gente deixa de viver em função de nós mesmos para fazer alguma coisa por alguém? Isso é dar a vida. É você dar parte da sua vida para abençoar alguém, para abençoar outra vida. Irmãos, a igreja, ela nada mais é do que isso, do que darmos a nossa vida. A igreja é feita por pessoas que estão dando a sua vida para que a igreja caminhe. Versículo 14, ele fala desse texto de João 10, ele fala um primeiro ponto: se dar a conhecer. Ele começa esse texto, antes de falar de dar a vida, ele diz: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Nós não podemos amar a quem nós não conhecemos. Então, para nós amarmos ao nosso irmão, para nós darmos a nossa vida ao nosso irmão, compreende em primeiro lugar um relacionamento. Compreende em primeiro lugar um conhecimento. Mas nós vivemos tão fechados em nós mesmos, é tão difícil para nós nos relacionarmos, ousarmos nos relacionar com as pessoas, porque é um terreno arriscado. Hoje as pessoas não confiam mais umas nas outras, e se relacionar com as pessoas, caminhar junto com as pessoas é um terreno perigoso. E muitas vezes, irmãos, a gente vê igrejas grandes, cheias, em que as pessoas entram, assistem o culto e não conhecem nem a pessoa que está do lado dela. E curioso uma coisa, as pessoas têm o hábito de sentar sempre no mesmo lugar, e toda a igreja é assim. As pessoas têm o seu lugar, elas sentam sempre naquele lugar, ou seja, estão habituadas a estarem sempre perto umas das outras, e muitas vezes não sabem nem o nome daquela pessoa. E muitas vezes passa um culto, 2, 3, a pessoa não vem, quando ela volta nem pergunta, não tenho te visto, o que houve? Não há relacionamento, entra ali, participa do culto, terminou o culto, abriu a porta, vamos embora. Mas para você amar alguém, em primeiro lugar, você precisa se dar a conhecer, porque olha, Jesus diz aqui, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A gente tem que se deixar dar a conhecer, a gente tem que ousar se relacionar com as pessoas. Eu não compreendo, irmãos, uma igreja sem relacionamento. Por isso eu gosto de igreja pequena, porque as pessoas se conhecem, se falam. Por isso eu incentivo e gosto desse momento lá atrás, da gente tomar o café da manhã junto, de nos reunirmos ali atrás para participar da cantina, porque é um momento que a gente está se relacionando e se conhecendo. Eu cheguei há pouco tempo nessa igreja e era um desconhecido. Eu podia olhar a cara de vocês, tinha as mais diversas expressões, né? Quem é esse careca que veio se meter aqui? Nunca vi tão gordo. O que está fazendo aqui? Mas à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se amando, vai se relacionando e as coisas vão mudando. Porque não tem como a gente amar sem se relacionar. E eu olho para a igreja agora, conheço todos vocês, sinto alegria em estar perto de vocês, reencontrar vocês. Isso vem do conhecimento, e o amor ele cresce no conhecimento, e a gente precisa dar oportunidade de sermos conhecidos, de conhecermos as pessoas. Que a gente não se feche, porque o mundo hoje é de pessoas fechadas em si mesmo. Nós nunca vivemos uma crise tão grande de relacionamento como vivemos no mundo de hoje. Ah, mas pastor, tem a rede social, nunca se relacionou tanto. Em rede social ninguém se relaciona, as pessoas se comunicam, mas não tem relacionamento nenhum. Você só pode se relacionar frente a frente com a pessoa. À distância você só se comunica, você não se relaciona. É bem diferente. E o interessante nisso, irmãos, o amor ele compreende conhecer o lado bom das pessoas, porque quando a gente não ousa se relacionar, a única coisa que a gente observa é os defeitos. A gente tem tanta facilidade de ver os defeitos, até de nós mesmos. Se eu pedir a vocês para relacionar as qualidades de vocês e os defeitos, provavelmente a lista de defeitos vai ser muito maior, porque a gente é muito crítico. Então a gente tem muito mais facilidade de ver defeito do que acerto. E a gente faz isso com nossos familiares, a gente faz isso com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos filhos, porque nós somos críticos e a gente tem muito mais facilidade de ver defeito, porque os defeitos nos incomodam. Os defeitos nos incomodam. Então é isso que a gente observa com mais facilidade. E às vezes, por não nos relacionarmos, por não nos darmos a oportunidade de nos conhecermos, a gente se limita a conhecer o defeito das pessoas e não tem oportunidade de conhecer as qualidades. Quantas vezes a gente escuta isso? Puxa, eu achava você uma pessoa antipática, mas depois que eu te conheci, puxa vida, você é uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. Eu mesmo já ouvi isso muitas vezes, as pessoas me acham muito sério, muito carrancudo, mas quando se relacionam comigo, puxa vida, eu tinha outra imagem de você.
Porque você precisa se relacionar para conhecer. Para você conhecer as qualidades da pessoa, você tem que se relacionar. E é fundamental o conhecimento. E no versículo 15 ele diz: amar dando a vida. Aí ele está falando do amor ágape. Esse não é um amor que vai nascer da nossa condição humana. Nós somos incapazes de amar dessa forma. O amor de Deus é um amor ágape. O que é amor ágape? É aquele amor que não vem em retribuição. Deus ama porque Ele ama e pronto. Deus não ama apesar de... Aliás, Deus não ama porque Ele recebeu alguma coisa. Deus não nos ama em retribuição, mas Deus nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Percebam que Jesus está botando como mandamento amar o nosso irmão. De que forma? Como Ele amou. E como Jesus amou? De forma incondicional. Será que a gente consegue amar os nossos irmãos de forma incondicional? Amar os nossos irmãos apesar dele ser assim, apesar dele ser assado, apesar dele ser coisa, de não ser isso. Será que a gente consegue fazer isso? Ou será que a gente só ama aqueles por quem a gente tem, em que nos agrada, que nós temos afinidade, empatia, ou amamos aqueles que nos abençoam, que nos proporcionam alguma coisa? Ou será que o nosso amor é verdadeiramente incondicional? Eu vejo, irmãos, essa palavra com temeridade, porque é um mandamento. Então isso é algo muito sério. A gente precisa amar o nosso irmão da forma que Deus amou. E isso é um mandamento. Se não fizermos isso, estamos pecando. Em outras palavras, irmão, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, e vamos trazer isso para dentro da igreja também. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, e você está arrastando isso, você está vivendo em pecado. É isso que Jesus está falando aqui. Percebam que Jesus fala: olha, se algum irmão tem alguma coisa contra você, que você procure ele. Jesus não está dizendo que é errado ou proibido uns terem coisas contra os outros. Deus sabe que isso é natural do relacionamento. Quanto mais íntimo, quanto mais profundo forem os relacionamentos, mais vão haver espinhos, mais vão haver diferenças, mais a gente vai se decepcionar, se frustrar uns com os outros, porque isso é natural da natureza humana. E Deus não está dizendo que isso é errado, porque Deus sabe que isso faz parte da realidade humana, e aonde há relacionamentos vão haver diferenças. Mas o que Deus está dizendo que não pode é elas permanecerem. Isso não pode. De maneira nenhuma. Nós estamos sujeitos a nos aborrecer com os nossos irmãos. Irmãos podem se aborrecer conosco. Tudo isso Deus entende. Mas o que Jesus está dizendo que não aceita aqui é que você permaneça dessa forma. As pessoas falam, e o 5º mandamento diz não matar, e as pessoas falam: esse mandamento eu tiro de letra porque eu jamais vou matar alguém. Mas Jesus falou: olha, se você odeia o teu irmão, você está pecando contra esse mandamento. Se você, por alguma razão, exclui uma pessoa da tua convivência, olha, eu não quero mais saber dessa pessoa, você está pecando, porque você está matando ela na sua vida. É claro, irmãos, que a gente sabe que nem todo perdão vai gerar um retorno de convivência. Tem situações que não é possível. Existem situações que voltar a conviver é até um risco. Imagine uma esposa, né, que sai de um casamento por violência, ela perdoa o marido, porque a palavra diz para perdoar, e Deus vai ajudar a tratar isso nela, mas não quer dizer que ela vai voltar a conviver com ele para apanhar e ser ameaçada de novo. Nem todo perdão, nem toda reconciliação vai gerar um retorno à convivência, nem tudo é possível. A gente tem situações de casamentos que terminam, que depois há até perdão, mas não tem como retornar, porque cada um tomou outra vida, tomou outro rumo, e quando o perdão vem já não tem como reconciliar, a vida seguiu. Existem situações em que não dá,
para haver reconciliação. Existem situações em que não dá. Existem situações, às vezes, que você perdoa o irmão, mas você sabe que se você voltar a ter uma convivência íntima com ele, vai haver os mesmos problemas e vai cair nas mesmas coisas. Então você vai voltar a se relacionar, mas de uma forma mais cuidadosa, sabendo pela experiência da primeira vez o que você pode fazer ou não e como você pode conduzir aquele relacionamento. Mas isso é diferente de você excluir definitivamente a pessoa da sua vida. O excluir, irmãos, nem sempre, eu vou perdoar e a pessoa vai querer se reconciliar comigo, mas no nosso coração a gente tem que estar liberado para a reconciliação. Isso é quando o perdão acontece. Eu não estou pregando sobre perdão, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Nem todo, ainda que você não possa se reconciliar, porque às vezes você pede até perdão a uma pessoa e ela não aceita o teu perdão, mas você tem que pedir a si mesmo se você estiver errado, porque você não perdeu a viagem. Se você pediu perdão, você está quite com Deus e com a pessoa, porque você pediu perdão. Se for sincero o perdão, ainda que a pessoa não te perdoe, você está quite com ela e está quite com Deus, porque você pediu perdão. A pessoa não pode falar mais nada contra você. Mas ele fez isso, mas ele pediu perdão. Pediu perdão, acabou. Pedir perdão é reconhecer que fez e que fez errado. Então a gente precisa, irmãos, e o que Jesus nos chama aqui é esse amor, um amor capaz de passar por cima dessas coisas. Um amor incondicional, ou seja, independente de quem o meu irmão é e do que ele faz, eu amo o meu irmão e eu vou ter atitudes de quem ama com ele. E essa atitude de amor vai compreender perdão. Não tem como haver convivência sem perdão, irmão. Não tem como, não existe. Ninguém consegue conviver um com o outro se não perdoar, porque a gente falha. Se a gente reconhece que nós somos falhos e pecadores, nós precisamos ser perdoados. A grande questão é que nem todas as falhas que cometemos vão exigir um perdão formal. A gente que convive em família sabe disso. Às vezes um acorda meio atravessado, dá uma má resposta, e nem tudo isso vai gerar um perdão formal, mas já aquele perdão automático que vai pelo amor. Você fala, hoje ele acordou, ou ela acordou atravessada, então hoje vou ficar aqui na minha, mas aquilo nem te incomodou, a pessoa falou, você já, o perdão já está ali intrínseco. Não precisa haver um perdão formal. Agora, quando há uma quebra de relacionamento, existe o perdão formal, mas a grande verdade é que, de uma forma ou de outra, todo relacionamento necessita de perdão. Com certeza, eu todos os dias tenho coisas que eu faço que a minha esposa tem que perdoar e vice-versa. Ainda que a gente nem se dê conta, mas tem, porque a gente falha, a gente é imperfeito no que a gente faz. Até o nosso amor é imperfeito. Mas o que Jesus nos chama é a gente dar a nossa vida, ou seja, quando a gente tem essa postura de amar incondicionalmente, independente do que acontecer, a minha atitude em relação à pessoa vai ser diferente. A gente olhar com misericórdia, para aquele que erra, A gente é tão difícil de fazer isso, A gente bota logo o dedo apontado, condena, o nosso coração é um tribunal, A gente já julga, condena e dá a sentença. A gente faz isso tão facilmente, fala, fulano está errado e daqui para frente vai ser assim. Você já julga, condena, faz tudo. Nosso coração é um tribunal com todos os quesitos para condenar. A gente condena facilmente, já dá sentença e condena, faz tudo. Mas a gente tem dificuldade de olhar com misericórdia, ser demorado, para a gente julgar, para a gente... Aliás, você nem pode julgar, cristão não pode julgar, mas ser demorado para responder, a gente olhar com misericórdia. Tantas vezes a gente, tira conclusões e depois, quando a gente vai saber da história, é uma coisa tão diferente. A gente vive num mundo hoje, irmãos, que as pessoas vivem igual uma bomba relógio, Essa é a verdade. Você está na rua hoje, se você sem querer dar uma fechada em alguém, você corre o risco até de levar um tiro. Se você pisa no pé de alguém, está arriscado levar um tapa. As pessoas andam assim hoje, agressivas. As pessoas hoje, elas têm uma
resposta imediata e agressiva uns para os outros. Você tem que ter cuidado quando você anda na rua, porque por uma coisa à toa. Eu estava abastecendo hoje de manhã, que eu passei a noite com meu pai, e saí de lá cedinho para vir fazer o culto da manhã. E parei num posto lá para abastecer, e o frentista me falando: poxa rapaz, o táxi estava aqui, um trabalhador com um táxi rodando de madrugada. Aí veio um cara bêbado, queria que levasse, não sei para onde. O motorista disse que não ia levar, que acho que era até uma área de risco. Ele foi espancado, o motorista, simplesmente porque ele exerceu o direito dele. Não é obrigado a levar. O carro estava parado, estacionado dentro de um posto. Ele não estava nem acho que rodando, só porque ele se negou a fazer. Ele foi espancado. E espancado, e se não bastasse o cara espancar, ainda veio os amigos dele para ajudar a espancar o cara. Os frentistas estavam horrorizados. E é assim, o mundo que a gente vive é isso. Vamos abrir Mateus 5, 38 a 42. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus capítulo 5, versículo 38. Eu vou ler até o 42. Amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha o que ele está dizendo aqui: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Você deve estar pensando: então quando chegar lá for levar um tapa na cara, volta aqui, irmão, dá na outra aqui, porque a palavra está mandando e eu quero obedecer a palavra de Deus. Não vai embora sem bater do outro lado. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Para a gente se desarmar daquele gatilho, né? Que responde imediatamente: toma lá da cá. Jesus quer que a gente se desarme do toma lá da cá. E isso faz parte da forma de amor. Jesus nunca retribuiu as pessoas pelo que elas faziam de mal a ele. Nunca fez isso. Nunca fez. Quando ele está lá em julgamento diante dos doutores da lei, do sumo sacerdote, cospem e batem no rosto dele, ele diz: se falei mal, mostra-me o que há de mal, mas se falei bem, por que você me bate? Falou com brandura com ele, chamou ele a refletir, não respondeu. Cuspiram na cara dele, judiaram, e ele foi incapaz. Ele tinha poder para destruir todo mundo se ele quisesse, mas ele ficou como um cordeiro mudo e aguentou. Então Jesus não está pedindo nada a nós que ele já não tenha feito. E o que ele está pedindo aqui é que a gente se desarme do toma lá da cá. Porque o mundo está assim: toma lá da cá, bateu, levou. Mas o cristão não pode fazer isso. O cristão tem que se desarmar disso. Irmãos, para a gente entender isso bem, não é o comportamento do nosso irmão que vai definir como a gente vai agir com ele. O que tem que definir o que a gente vai fazer, a forma que a gente vai agir com ele, é a forma que Jesus agiu. É o amor de Jesus que vai definir como a gente tem que tratar o nosso irmão, e não a forma que ele está tratando a gente que vai definir. Porque a gente tem a tendência humana de tratar as pessoas conforme nós somos tratados. Nós temos a tendência humana de sermos agradáveis e simpáticos com quem nos é agradável e simpáticos. Temos a tendência de ignorar quem nos ignora. Mas Jesus está falando isso. Não seja para você parâmetro a forma que o teu irmão te trata. Seja parâmetro para você o mandamento de Deus: amar ao teu próximo. De que forma? Da forma que eu os amei. E como Jesus amou, dando a sua vida. Dando parte de nós. Às vezes você engolir um sapo num relacionamento, às vezes você abrir mão do toma lá da cá, é da parte de si, sim. Você engolir aquele sapo, crucificar a carne e passar por aquilo. Experimenta fazer isso para ver como você vai se sentir depois, se você fizer isso com o coração em Deus. E
quando a gente fala em dar um pouco de nós mesmos, não é só o nosso tempo, o nosso trabalho dedicado, mas é colocar um pouco de nós naquilo que a gente faz. Porque a gente, pela nossa vida corrida, a gente tem a tendência de fazer as coisas de qualquer forma. A gente não coloca dedicação no que a gente está fazendo, ou seja, fazer com excelência. A gente precisa fazer o que nós, até lá no mundo secular, a dificuldade hoje de ter profissionais que façam um serviço da melhor forma, com excelência, não existe. As pessoas estão ali, eu estou aqui para receber, então eu fiz, está feito, era para fazer, está feito, fez de qualquer jeito, mas está feito, e vou receber meu salário. E o mundo está assim hoje. As pessoas não tratam as coisas como se fossem suas, não trabalham para a empresa como se a empresa fosse delas. Mas eu ganho pouco, não importa. Se você está ali para fazer aquilo, faça com excelência, faça da melhor forma. Isso é colocar parte de você no que você está fazendo, colocar parte da sua vida, de você, naquilo que você está fazendo. Isso é colocar. Se a gente, sobretudo, estamos fazendo para Deus, fazer com excelência. Eu falava hoje de manhã aqui, nós precisamos fazer as coisas de Deus com excelência. Nós estamos tocando no sagrado, a gente não pode tocar no sagrado de qualquer forma. Eu tenho que ter o cuidado. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, Deus, ele deu detalhes de como ele queria que construísse a tenda, o templo. Ele deu em detalhes como seriam as vestimentas dos sacerdotes. Nós vimos hoje de manhã em Apocalipse 4, mencionando, quando ele fala de algumas pedras preciosas, ele faz referência lá no Antigo Testamento, quando Deus ensinando a construir a roupa dos sacerdotes, que ele manda botar várias pedras preciosas. Ou seja, tudo que era da casa de Deus, Deus queria que fosse feito com pompa, da melhor forma possível, com o melhor que tivesse para botar. Deus sempre exigiu isso, porque Deus quer para ele o melhor. A gente não pode tocar no sagrado de qualquer forma. Então a gente tem que ser cuidadoso de como a gente entra na casa de Deus. A gente tem que entrar com reverência na nossa forma de se vestir, porque a gente está indo para a casa do Senhor. Eu não vou para um fórum com qualquer roupa. Tem uma roupa que é exigida lá. E se eu vou para a casa de Deus, eu vou da melhor forma para a casa de Deus. Se eu vou fazer algo na casa de Deus, eu vou fazer o meu melhor. Ainda que não seja o melhor de tudo que foi feito, mas é o melhor do que eu posso fazer. É o meu melhor. A gente tem que colocar para Deus o nosso melhor. Isso é colocar a nossa vida no que a gente faz. Essa forma que Jesus está pedindo que a gente ame. Amar incondicionalmente. Amar o nosso irmão, seja ele como for. Amar. Porque a gente não está amando para retribuir. A gente está amando porque é um mandamento de Deus. Colocar excelência no que a gente faz. Eu não vou trabalhar. A gente escuta muito isso. Eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Mas Deus fala, faça o seu melhor, faça com excelência. Colocar amor naquilo que a gente faz. Apesar de, nem tudo que a gente faz é retribuído à altura, mas ainda assim, Deus nos manda fazer com amor. Colocar o nosso melhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, em que te louvamos, em que podemos, Senhor, ouvir a tua palavra, uma palavra viva, Senhor, e eficaz, que toca profundamente no nosso coração para nos colocar firmes na caminhada para o reino. Nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, que as nossas vidas te glorifiquem. Que tudo que fizermos nessa semana e na nossa vida seja feito com verdadeiro amor. Um amor assim como o teu, Senhor, que é incondicional. Amar porque amamos. Porque assim Deus nos mandou fazer e assim Ele fez conosco. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra nós sabemos que não vem para nos acusar. Porque nós vivemos o tempo da graça em que João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, Deus é fiel e justo para perdoar. Então, vivemos um momento da graça, na nossa vida, em que Deus perdoa os nossos pecados. Não tem pecadinho, pecadão, todo pecado Deus perdoa. Então a palavra ela não vem para nos condenar, porque
nós pedimos perdão a Deus e somos perdoados, mas as palavras vêm para nos direcionar, para dizer como daqui para frente nós temos que caminhar. E nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que é o nosso rumo, a nossa direção, a nossa luz. E nós sabemos que essa palavra nos é dada com poder. Uma vez que a ouvimos, ela já está trabalhando em nossos corações, porque o Espírito nos capacita a viver segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, pois muitas áreas do nosso coração estão sendo curadas nessa noite. Te agradecemos porque está vindo o poder do alto em nosso auxílio para que o nosso amor seja mais conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana e que você não deixe de ir ali atrás conosco, participar da cantina. Se você está desprovido hoje, dá o seu nome lá, paga na semana que vem, mas não deixa de participar conosco. Amém?